Vai, daí o Eberson. Tá. Boa noite, senhor presidente Laércio. Aqui em seu nome, cumprimento a mesa diretora e os demais nobres vereadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite formulado, né, para nós estarmos hoje aqui, passando algumas informações, esclarecendo as questões das obras do sistema de esgoto sanitário aqui de Sarapuí. Antes de entrar propriamente no assunto, né, nós gostaríamos de dizer que nós temos aqui hoje presente o Sérgio, né, que é o nosso encarregado local, Camacho, né, mais conhecido como Camacho, o engenheiro Mauro Nalesso. O engenheiro Mauro Nalesso é o nosso gerente da divisão de Itapetininga, que coordena as obras operacionais de alguns municípios aqui da região, dentre eles o município de Sarapuí. Temos também o engenheiro Matias, né, Antônio Egídio Matias, que é o coordenador de obras aqui para a nossa região, atende a nossa região e a região de Botucatu. O engenheiro Matias, ele pertence a uma superintendência que é da nossa diretoria, ligada à nossa diretoria. Não tem, logicamente, uma subordinação direta à nossa superintendência, mas tem um trabalho muito forte, né? Nós temos uma ligação muito forte pelas atividades do dia a dia. Então, todas as obras, as maiores obras da região, têm sob sua responsabilidade e coordenação, como é o caso aqui da nossa estação de tratamento de esgotos e das obras complementares aqui do sistema de esgoto aqui de Sarapuí. Então, eu gostaria de cumprimentar também o prefeito presente, o Fábio, né, que nos também prestigia com a presença, né, foi também das pessoas que assinou o convite para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu gostaria de agradecer também a presença. Aos demais membros aqui da Câmara, né, que também agradeço, a senhora que se fez presente aqui para acompanhar a explanação, e dizer inicialmente assim, que a Sabesp é uma empresa de economia mista, né? A Sabesp é uma sociedade anônima. Né? Por que sociedade anônima? Porque ela é regida por ações, onde o governo do Estado é mista por isso, que o governo do Estado ele detém mais de 50% das ações da Sabesp. 50,3% das ações é do governo do Estado. Por isso que ela é mista, é uma empresa que tem uma conotação pública, mas é regida pela lei das SAs. E tem todo o ordenamento comercial. No entanto, ela tem um viés de empresa pública, né? Por ser o governador do Estado, o acionista majoritário da Sabesp. Depois eu volto nesse tema, né, que eu acho que é para dar o link da conversa nossa. Mas dizer inicialmente assim, que a Sabesp opera no estado de São Paulo, no caso nosso, na diretoria que faz a parte operacional, em 327 municípios do estado de São Paulo, onde a Sabesp tem a responsabilidade pela operação, administração do serviço de água e esgoto. 327 municípios que compõem o interior do estado e o litoral, também o litoral paulista. Essa diretoria de sistemas regionais, como nós dissemos, ela é dividida em 10 superintendências regionais, que nós denominamos unidades de negócio. No caso nosso específico, nós somos a unidade de negócio do Alto Paranapanema, apesar de que Sarapuí está na bacia do Sorocaba, né, que deságua no Rio Tietê, mas pela proximidade, nós temos 2 municípios que pertencem a essa bacia que estão ligados à superintendência do Alto Paranapanema, que é Sarapuí e a Lambari. Por que ela é dividida por bacias hidrográficas, né? Unidade de negócio do Alto Paranapanema. Exatamente para que a gente tenha o controle da gestão do saneamento naquela bacia, o controle de poluição, o controle de gestão, inclusive de todos os seus efluentes, né, domésticos, aquilo que é coletado para que a gente tenha o controle de poluição daquela bacia hidrográfica. Então, em que pese Sarapuí está na bacia do Sorocaba, nós temos a obrigação de ajudar, inclusive, na despoluição
dessa bacia do Sorocaba, né, por ter esses dois municípios ligados à nossa superintendência. A nossa superintendência, especificamente, ela tem a responsabilidade de operar serviço de água e esgoto em 48 municípios. Nesses 48 municípios, a responsabilidade da Sabesp é tão grande que nós tínhamos uma proposta de universalizar aqueles municípios ligados à nossa superintendência, ou seja, 100% de água distribuída, o nível de universalização de coleta de esgotos, que é considerado mundialmente, quando você tem 95% de coleta de esgotos, e desses 95%, o tratamento de 100% daquele esgoto coletado. Então, nós tínhamos uma proposta de que nós tivéssemos universalizados 48 municípios e os outros das outras unidades de negócio, com exceção ao litoral, que é mais complexo, são obras maiores, a universalização das sedes, pelo menos, né, como é a sede aqui de Sarapuí. Essa era a proposta da Sabesp. E ela desenvolveu toda uma gestão para que todos esses 327 municípios, excluindo, logicamente, os municípios do litoral, tivessem universalização. Foi feito todo um planejamento financeiro para isso, foi feita toda uma gestão para que todos esses municípios, que ainda não tinham tratamento de esgoto, tivessem projetos elaborados e um encaminhamento para que essa universalização ocorresse até o final de 2014, como era o caso aqui de Sarapuí. Me lembro que no dia do lançamento das obras aqui de Sarapuí, um empreendimento histórico, acredito que Sarapuí nunca teve um investimento dessa envergadura e dificilmente terá, né? Quer dizer, um investimento da ordem de 7 milhões e 800 mil reais, em números redondos, 700 e qualquer coisa, incluindo não só a obra, mas a própria desapropriação, parte de compra de materiais e a obra em si. Ocorre, né, voltando então naquele estágio primeiro, a Sabesp, por ser uma empresa de economia mista, ela obedece todo o regramento de uma empresa pública. Por exemplo, a Sabesp ela não pode, a seu bel prazer, contratar uma empresa da cidade diretamente. Ela não pode escolher, né, a melhor empresa, empreiteira no caso, para executar uma obra. A Sabesp ela não pode contratar empregados que não sejam por concurso público. Inclusive, no caso das contratações de obras, o regramento é o mesmo. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, nós vamos começar uma obra aqui de tratamento de esgoto e eu vou escolher a empresa X, porque eu tenho um amigo, sei que é uma empresa boa. Na verdade, nós não podemos fazer isso. Existe uma legislação federal, que é a Lei 8.606, né? Me fugiu agora a lei assim de pronto. Então, a Sabesp teve que passar por um processo licitatório, após a parte de elaboração de projeto, todos os licenciamentos que cabem para aquele tipo de empreendimento, no caso aqui, CETESB, IFAM e assim sucessivamente. Então, superada toda essa fase, a Sabesp licitou, alocou o recurso, e vocês devem saber que para que um órgão público inicie um processo licitatório, necessariamente ele tem que ter o recurso garantido. Então, para nós iniciarmos a obra aqui e irmos para um processo licitatório, obviamente que a Sabesp tinha que ter garantido os 7.776.000. Pois bem, nós superamos toda essa fase da liberação de recursos, licenciamento e processo licitatório e iniciamos a obra aqui, contratamos uma empresa que o nome não é muito compatível com o que está acontecendo, não? O nome da empresa é Exemplo, né, o primeiro nome dela, e, na verdade, ela acabou dando um mau exemplo, né, infelizmente. Mas é uma empresa que tem um passado de bons serviços à Sabesp. Por coincidência, é um empresário que foi, no passado, lá na década de 70, funcionário da Sabesp, e que nós o conhecemos. O nome primeiro desse é Engenheiro Horácio. Horácio é o nome dele. E essa empresa iniciou a obra, né, dentro de um ritmo, né, existe todo um cronograma que é estabelecido
para que essa obra ocorresse no tempo adequado, né? Inicialmente era uma obra de 700 e poucos dias, como era estabelecido no cronograma. Mais precisamente, essa obra ela tinha um tempo de duração de 780 dias. E aí houveram alguns aditamentos, e pelo menos o último aditamento formalizado elevou o tempo de execução dessa obra em 1000 dias. Então, essa obra ela tinha um projeto inicial para ser concluída em 18 de junho de 2015, e ele foi estendido para o prazo de 25 de janeiro de 2016. Então, era 780 dias, 1000 dias com os aditamentos que ocorreram, e essa obra ela teve início no dia 29 de abril de 2013, e o prazo de conclusão dele, depois de algumas extensões da data, que a princípio seria no final de 2014, foi elevado para junho de 2015 e depois janeiro de 2016. O engenheiro Matias, que é o nosso coordenador de obras, ele vai dar o detalhe, né, de tudo o que aconteceu com os prazos, notificações, pagamentos, medições e assim sucessivamente, com muito mais propriedade, né? Mas eu queria dizer para vocês assim, que o nosso compromisso, que é um compromisso do governo do Estado, como acionista majoritário da Sabesp, e o nosso desejo é de que toda obra contratada com recurso garantido, com todo critério adotado, obedecendo o que manda a legislação, é iniciar a obra e finalizar no prazo devido. Para vocês terem uma ideia, eu não sou da região, eu assumi aqui a superintendência há 4 anos e alguns meses, né? Vinda da região de Presidente Prudente, onde fui superintendente lá durante 8 anos, e eu me lembro que no início da minha atividade aqui, eu fui desafiado pelo nosso diretor de que a gente tinha um grande desafio de concluir aqui para a universalização 12 obras de tratamento de esgotos. Dessas 12 obras, hoje, infelizmente, faltam só 3. Então, nós trabalhamos muito, né, com muito afinco para que esse objetivo fosse atingido, mas, infelizmente, pelo menos 2 delas, nós tivemos problema sério com a empresa contratada. Uma foi aqui e outra em Itararé. Itararé, para vocês terem uma ideia, lá eram 2 licitações. Nós concluímos a estação de tratamento de esgoto e não tinha esgoto para levar para a estação, porque a licitação da parte de obras de coleta e afastamento de esgoto, na época foi tomada uma decisão pela superintendente que era daqui da região e resolveram separar em 2 licitações. Só para vocês verem o grau de dificuldade. Nós, com a obra pronta, mais de 1 ano de tratamento de esgoto e não conseguia chegar ao esgoto. Com muito trabalho no ano passado, nós conseguimos levar uma parte do esgoto. E tem uma outra parte que nós estamos relicitando, porque, infelizmente, nós não conseguimos concluir as obras de coleta e afastamento de esgoto. A outra obra é de óleo, mas está pronta a obra, nós estamos dependendo agora só da parte de energia elétrica. E a outra é aqui em Sarapuí, que nós tivemos N problemas, que o engenheiro Matias vai colocar logo em seguida, e vocês verão que realmente a Sabesp, tudo que ela podia fazer no campo legal, na verdade, dentro do bom senso, a Sabesp fez. Ela poderia até rescindir o contrato, né? Só para vocês terem uma ideia, até para que a gente viesse aqui com um grau de informação que atendesse pelo menos o anseio da comunidade, dos senhores vereadores que representam a comunidade. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião com o proprietário dessa empresa, com esse empresário. E, felizmente, nós saímos com uma notícia muito boa, né? Ele pediu mais um prazinho de 3 meses para se adequar, mas com o compromisso de finalizar essa obra até o final de julho, mês 7 agora. Né? Poderíamos ter rescindido o contrato? Poderíamos. No entanto, uma rescisão de contrato, no estágio que está essa obra, com certeza nós teríamos muito mais prejuízos. Porque nós teríamos, primeiro que teria uma rescisão unilateral, quer dizer, por parte da Sabesp. E quando você rescinde um contrato de forma unilateral, necessariamente
além das penalidades que prevê a lei, se teria que multar essa empresa e excluir essa empresa do cadastro. E nós sabemos que essa empresa é de alto gabarito. Infelizmente, está passando por uma crise financeira, né, que foi, logicamente, impactada também com a crise que nós estamos passando a nível federal, né, a nível de Brasil, e, infelizmente, está tentando se ajustar para não perder todo um patrimônio que ela tem profissional. E nós não poderíamos contribuir com isso. Porque, na medida que a gente fosse rescindir, até fizemos uma conta hoje, né, se nós fôssemos rescindir esse contrato e licitar essa parte faltante dessas obras. Então, nós faríamos uma rescisão, provavelmente poderia ter até uma demanda judicial, que poderia estar levando ao impedimento de uma nova licitação. Mas vamos imaginar que não tivesse uma demanda judicial, que tivéssemos aí que contratar uma nova empresa. Nós teríamos que elaborar um novo pacote técnico, que é feito internamente. Isso poderia levar um período aí, sendo bastante otimista, de 30 dias. Então, vamos imaginar, hoje é dia 4, né? 3 de fevereiro, vamos por aí 3 de março. Aí, conseguiu adequar o recurso, normalmente precisaria, na nova licitação, seria atualizados os preços, provavelmente seriam valores maiores. A Sabesp está passando por um momento também de crise financeira provocada pela crise hídrica. A Sabesp, ela deixou de ter o produto dela para vender na quantidade que as pessoas gostariam de comprar. Então, nós estamos numa crise financeira. Poderia ter um problema de liberação de recursos. Mas vamos ser otimistas, vamos imaginar que nós teríamos aí, apesar de estar garantido na licitação, mas quando você rescinde o contrato, esse saldo ele entra no bolo da Sabesp. Para conseguir cravar o recurso, teria um grau de dificuldade. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos alocação do recurso de imediato. A Sabesp, para licitar uma obra, esse remanescente, no caso, ou qualquer outra obra, normalmente ela tem um período, a Sabesp é muito rigorosa nas licitações dela, e ela procura usar o regramento de forma muito rigorosa da legislação. Duraria mais 120 dias. Mais um mês, 130 dias. 130 dias. Né? Então, seria, 150 dias. Quer dizer, nós não terminaríamos essa obra esse ano. Para executar o que falta, mais ou menos 3 meses, que é o que nós estamos imaginando. Então, nós teríamos aí março, mais 4 meses, abril, maio, junho, julho, depois mais 3 meses, agosto, setembro, outubro. Pode pegar um período de chuva, né? Outubro já começa a chover. Vamos imaginar que a gente conseguisse terminar essa obra em dezembro, sendo muito otimista. Então, o que nós pensamos? Né? Vamos tentar mais uma vez. Se não tiver possibilidade dessa empresa, apesar de ter sido feita uma ata, né, com toda essa garantia da empresa, com segurança, ele pediu até 90 dias. Pode ser que a gente retome essa obra antes. E nós estaríamos deixando de lançar o esgoto in natura, como é hoje, e já tratando o esgoto a partir de final de julho, início aí de agosto. Então, nós acabamos aprovando, na verdade, esse pedido formal, né, porque nós tínhamos feito uma reunião com a empresa no dia 26 e dado um ultimato nele. Ou você responde positivamente ou nós vamos rescindir o contrato. E ele respondeu positivamente, que vai fazer todo um empenho, todo o esforço, priorizar para que ele retome essa obra, no máximo no início de maio, para finalizar essa obra em julho. Então, inicialmente é isso. Eu posso depois retornar, né, dizer assim, surgiu até um boato de que a Sabesp não estaria pagando a empresa, por isso ela teria paralisado a obra. Vocês vão ver, nós vamos mostrar até a 26ª medição, se atualizou ou não, para a 7ª, que a Sabesp pagou rigorosamente todas as medições. Então, o problema não é recurso da Sabesp, né? É um problema de instabilidade econômica da empresa. Então, eu vou passar a palavra para o engenheiro Matias, ele vai projetar, eu não sei se os senhores ficar mais confortável, né? Ele vai fazer uma projeção de todo o detalhamento da obra e, se necessário for, eu retorno aqui para a gente finalizar, então. Por enquanto, muito obrigado.
Para ficar todos à vontade, vamos suspender a sessão por um tempo determinado. Então a sessão está suspensa temporariamente. Boa noite a todos, presidente da Câmara, prefeito, demais vereadores. O objetivo nosso aqui é estar falando mostrando para vocês o andamento do contrato para a execução do sistema de tratamento e afastamento de esgoto no município de Sarapuí. Objeto contratual. O texto é longo, mas basicamente é o interceptor Fazendinha, alguns coletores troncos que faltavam fazer, 2 coletores troncos para interligarmos, estação elevatória de esgoto e o sistema de tratamento de esgoto, propriamente dito. Volta um pouquinho, por favor. A empresa contratada é a Exemplo Engenharia. O valor do contrato com a empresa é de 5.900.000. Prazo inicial, como o doutor Ivan falou, era de 780 dias. Nós fizemos um aditivo de prazo para 1.000 dias. Início foi em abril de 2013 e o término atual hoje seria 25 de janeiro de 2016. Nesse quadro aí vocês veem o valor total do empreendimento, né, incluindo licenças ambientais, desapropriação, materiais utilizados e o contrato de execução da obra propriamente dito. Esse valor aí é bom, só para deixar claro, é o valor de 2013, início de 2013, que é quando foram feitas todas as aquisições, as documentações. E em cima disso ainda teríamos que aplicar o valor presente, trazer para o valor presente uma taxa de correção. Então, hoje, com certeza, passaria dos 8 milhões essa obra. Eu não sei se está dando para enxergar bem, mas aí é um detalhe, um croquis da obra, do que foi executado da obra. Eu acho que aquele laranjado lá no canto... Tem PowerPointzinho? Tem o mostradorzinho? Não tem, né? São dois coletores lá no canto, no alto esquerdo. A linha toda de amarelo é o interceptor Fazendinha, que é a obra maior, passa ali pela entrada da cidade. Vem chegar aqui na estação elevatória de esgoto, que é aquele quadradinho vermelho. Tem o outro interceptor aqui, que é o lava-pés, que ele vai até a elevatória também, que é aquela linhazinha verde. E a linhazinha marrom é a linha de recalque, é por onde o esgoto é bombeado da estação elevatória de esgoto até a estação de tratamento de esgoto. Esse é o esquema do sistema de tratamento de esgoto. Ele é composto por 2 lagoas, uma facultativa, que é essa mais arredondadinha, parece um grão de feijão, e a outra mais compridinha, que é uma lagoa de maturação. Então, são 2 processos de tratamento extremamente biológico, não tem nada de químico no sistema de tratamento. Aí são dados daqueles trechinhos pintados de várias cores lá. Então tem o primeiro trecho, que era aquele laranjadinho de 550 metros, né? Daqui tá difícil de ver, mas... O outro trechinho, que era o coletor tronco lava-pés, que era aquele aqui embaixo, verdinho, de 520 metros, né? O afastamento, que é o Fazendinha, ele dá em torno de 3.700 metros. Eu não estou enxergando, que de cabeça, mas pode passar.
E aí, desculpa, volta novamente. Ao lado de cada trecho da obra, tá descrito aí a situação em que se encontra esses determinados trechos, né? Então, você vê aí, no coletor tronco secundário 1 e 2, está concluída a obra, que era aqueles 2 trechinhos no canto esquerdo, no alto do canto esquerdo. O coletor tronco lava-pés, que era aquele verdinho para o lado de cá, bom, vocês conhecem bem melhor que eu a região de vocês. Também está concluído, está totalmente pronto. Coletor tronco fazendinha também está concluído, que são esses 3.700 metros. O emissário de esgoto bruto dá 6.600 metros. Nós colocamos aqui 90% dele concluído, mas é assim, em termos físico de execução, ele está praticamente 100% concluído. O que faltam fazer são algumas interligações e algumas travessias, travessias aéreas, algumas travessias por baixo de rio, são obras localizadas e que a gente considera, em termos financeiros, em torno de 10% do valor da frente, né, como um todo. Essa obra aí é a linha de recalque, é o tanto que a distância onde nós vamos pegar o esgoto naquela elevatória até o sistema de tratamento de esgoto. E o emissário de esgoto tratado. O emissário de esgoto tratado também ele estava 100% já executado. Em uma visita da CETESB, eles pediram para nós alterarmos o ponto de lançamento, e isso aumentou em 200 metros o trecho a ser executado. Então nós consideramos aí que faltam 5% para a gente concluir esse emissário de esgoto tratado em função desses 200 metros. Bom, obras localizadas. Aí tá as características da estação elevatória de esgoto, né? A estação elevatória de esgoto, a parte civil dela, a parte de concreto e alvenaria, a gente considera que está com 60% do valor dela e da parte dela executado. Nós já estamos com toda a parte elétrica, a parte de tubulação que vai dentro da elevatória, as bombas, já estão tudo adquiridos, né? Então, basicamente, falta a execução da caixa de areia. A execução da caixa de areia ela é um problema operacional que nós colocamos a caixa de areia por uma questão mais de durabilidade dos equipamentos e toda a lagoa de tratamento de esgoto ela tem uma deposição no fundo dela de material que é sedimentado, decantado, ele vai para o fundo dela. E de tempos em tempos a gente tem que fazer essa limpeza desse material. A caixa de areia, ela aumenta esse tempo de limpeza entre uma limpeza e outra. Mas assim, num primeiro momento, depois vocês vão entender porque eu estou ressaltando isso. Num primeiro momento, isso não é impeditivo para que o sistema entre em operação, tanto a elevatória quanto a ET. E aqui eu citei mais algumas coisas aqui, que é a parte de acabamento, né? Do abrigo do gerador, da casa de bombas, a parte de urbanização e drenagem toda da elevatória não foi nada feito ainda, e propriamente as instalações eletromecânicas. Bom, a área a estação de tratamento de esgoto, né? A gente apresenta aí as características dela, a localização geográfica dela. E já tinha comentado, trata de duas lagoas, uma facultativa e uma de maturação. E
São mais dados técnicos aí. Aí são as dimensões, as características físicas da estação das Duas Lagoas, né? Uma coisa que é interessante ressaltar é a área de espelho d'água das lagoas, né? A facultativa, ela é quase um alqueire de espelho d'água. A área são 20 mil metros quadrados, né? Então, se a gente considerar que o alqueire tem 24 mil metros quadrados, ela ocuparia só a parte de água dela, de esgoto, que ficaria visível, 20 mil metros quadrados. E a outra, 14.300 metros quadrados, que é aquela mais compridinha. Então, somando as duas aí, passa de um alqueire e meio só de espelho d'água, que é um belo de um lago, né? A ET, nós consideramos que ela está 87% concluída. Ela está faltando nela a parte de serviços de urbanização, propriamente dito, drenagem superficial de água de chuva e a parte de pavimentação dos passeios que tem entre uma lagoa e outra e entre os taludes, né? Então, basicamente, seriam esses os serviços faltantes. Bom, aí entra especificamente no que a gente veio aqui falar. Podia passar um pouquinho para frente para a gente ver as fotos, depois a gente volta nesse slide aí. Aí é só para vocês terem uma ideia, quem não teve oportunidade de estar indo lá, essa é a lagoa facultativa, é a maior, e ela já se encontra cheia. Essa também é a foto da facultativa. Essa é de maturação, que é aquela menor mais compridinha. E essa de maturação também. Então vocês veem, a placa de concreto pronta, grama plantada. Então, falta muito pouco. É o que o doutor Ivan falou. Falta muito pouco mesmo para a gente colocar esse sistema em operação, né? Bom, a situação do contrato hoje é o seguinte. Ela se encontra paralisada por falta de condições financeiras da empresa contratada, né? No primeiro trimestre de 2015, ela começou a apresentar problemas de fluxo de caixa, nós começamos a fazer cobranças mais efetivas, suspendemos o contrato, eles apresentaram o novo cronograma fazendo um realinhamento do contrato e do plano de execução da obra, e nós achamos na época que era viável o que eles apresentaram, tanto é que eles tiveram um bom desempenho dentro de 2015, que foi onde deu um estirão e praticamente quase conseguimos concluir a obra como um todo. Mais precisamente, setembro ela começou a apresentar mais problemas, né? Nós advertimos a empresa, ameaçamos aplicar as sanções contratuais, as penalidades contratuais, e novamente ela voltou a se mobilizar. Não, eu vou retomar. Entre setembro e outubro ela retomou com as equipes aqui, com os equipamentos. Mas não tivemos muito sucesso. Em dezembro, ela voltou, no início de dezembro, ela voltou a desmobilizar as equipes, né? Nós tivemos alguns problemas no município aí de reposição de pavimento, teve uma série de cobranças aí, né, que
nós tivemos que até agir de uma forma mais enérgica com a empresa. E aí aplicamos uma penalidade nela. Fizemos um boletim de ocorrência de preservação dos patrimônio público, né? E em função disso ela apresentou uma carta para a gente, novamente informando que passava por dificuldades financeiras e que mais que ela queria, né, terminar a obra. Aí nós tivemos uma outra reunião no final de janeiro, onde nós pedimos para que eles apresentassem então um cronograma de término da obra, quando eles se mobilizariam e quando eles estariam terminando a obra. Eles apresentaram esse cronograma na semana passada e hoje de manhã nós tivemos uma reunião lá junto com o Dr. Ivan e o Mauro, para que nós arredondássemos isso. E olha, eles estão pedindo mais até 90 dias para a retomada da obra, e apresentou um cronograma de execução da mesma. Então, dentro do que nós avaliamos, do que foi apresentado, né, se vocês olharem aí, até a 26ª medição, nós já tínhamos realizado 5.548.000. Né? Então, tem um saldo contratual de 414 mil. Esse saldo contratual já não é mais o verdadeiro. Eles, no final de dezembro, por isso que o Dr. Ivan perguntou se a gente tinha atualizado. No final de dezembro, eles entregaram a parte elétrica, o quadro elétrico de comando da elevatória, e nós não tínhamos pago ele. Estava passando pela toda a aprovação técnica da Sabesp, passando por ensaios, essas coisas, e nós pagamos ele agora, no final de janeiro, esse quadro elétrico. Então, o saldo contratual hoje gira em torno de 350 mil reais. Você pegar uma obra de, vamos supor que fosse 6 milhões de reais, 300 mil reais, seriam 5% do valor contratual para a gente encerrar isso. E a quantidade de serviços, pelo que vocês puderam ver, a ET está praticamente pronta, a estação elevatória está com todo o material adquirido, falta a parte de urbanização e mão de obra mesmo para a gente terminar ela. Levando em consideração o tempo que a gente levaria para fazer a rescisão contratual unilateral, mais uma revisão do projeto, elaboração de pacote técnico, contratação dessa obra, execução dos trabalhos, até essa empresa iniciar esses trabalhos. Então, provavelmente a gente chegaria no final do ano, ou talvez até um pouco mais, avançando 2017. E então a nossa decisão foi estar aceitando essa carta, né, por o compromisso dele de estar voltando a se mobilizar dentro de 90 dias, até 90 dias, e caso isso não aconteça, aí sim nós vamos partir para a rescisão unilateral. Eu, particularmente, nesse período de 2008 para cá, até hoje, isso que o doutor Ivan falou, eu tinha na minha incumbência 18 sistemas para executar, nesses 7 anos, 6 anos, 7 anos. Desses 18 sistemas que eu tinha para executar, nós estamos terminando agora Agudos, que foi também onde nós tivemos problemas com a empresa. Estamos terminando Óleo, já está pronta, só falta a ligação de energia. Itararé, que o Dr. Ivan já ponderou e já colocou para vocês, e Sarapuí. Então, das 18 obras, as outras 14 nós conseguimos, algumas com problema de contrato, caso de algumas obras, tipo, posso citar aqui Timburi, Águas de Santa Bárbara, tivemos problema semelhante, Paulistânia. Então, para a gente que tem que seguir a risca 8666, é complicado. A gente não pode escolher
quem a gente vai contratar, quem vai fazer o serviço. Mas assim, por essa experiência nossa, né, pode dar bom dia a cavalo, né, mas a gente acredita que essa empresa vai estar conseguindo se recuperar e terminar a obra. Então, estou à disposição de vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pois não. É boa pergunta. Bom, vamos por partes. A questão do odor. Sistema biológico, você tem dois tipos de sistemas, o anaeróbio e o aeróbio, né? Anaeróbio são lagoas mais profundas e na biodigestão da matéria orgânica, ela gera gases, que é o gás sulfídrico, que tem aquele cheiro de ovo podre. No caso de Sarapuí, as duas lagoas são aeróbias. A facultativa, ela é uma lagoa de uma profundidade, a anaeróbia, a profundidade dela é em torno de 4,5 metros de profundidade. Então, são os micro-organismos que ali fazem a biodigestão, eles não utilizam do oxigênio e não pode ter luz. Eles não aceitam, não se dão muito bem com a luz. Nas lagoas facultativas, é uma lagoa que ela tem uma profundidade média de 1,40 m da lâmina de água, e ela chama facultativa exatamente por isso, que durante o dia ela faz o processo aeróbio, com alta incidência de luz, e ela não gera o gás sulfídrico. À noite, você não tem incidência de luz, a parte de baixo da lagoa ela funciona como uma lagoa anaeróbia. Ela faz a biodigestão sem a presença do oxigênio. Então, ela funciona 24 horas. Essa camada, que é mais ou menos 2/3 da parte de cima da lagoa, que não sofre, mesmo à noite, ela não sofre a mudança de regime dela, de aeróbia para anaeróbia, ela impede que os gases que são gerados, forma-se como se fosse uma cortina de oxigênio ali. Então, para esse gás passar ali, ele vai reagir, vai entrar em contato com esse oxigênio que está ali nas próprias bactérias, nos micro-organismos. E, assim, o histórico, a tendência e as obras que nós temos, os sistemas que nós temos desse tipo, não apresentam cheiro. A segunda lagoa, de maturação, é uma lagoa que o esgoto basicamente, a biodigestão dele é por bactérias, por micro-organismos. Esses micro-organismos, eles carregam junto com eles agentes patógenos. Todas essas doenças de veiculação hídrica, né, que vai para lá. Então, essa segunda lagoa de maturação, ela é uma lagoa mais rasa, ela tem em torno de 80 centímetros a, no máximo, 1 metro de lâmina d'água. E ela funciona como desinfecção. Todo o raio solar que penetra ali, ele funciona como desinfecção. Você já, o processo físico que imita isso é o UV. É aquela... seria o sistema de desinfecção, que às vezes algumas piscinas usam, algumas empresas usam, que é o ultravioleta. Então, a primeira pergunta, basicamente, assim, o histórico que nós temos é não ter cheiro. Quando é um sistema, por exemplo, Guareí, onde a concepção foi outra, lá é uma lagoa aerada. O sistema de Itapetininga, por exemplo, também é uma lagoa aerada. Então, o que essa lagoa aerada faz? Você coloca os aeradores em cima, ele vai criar essa camada de oxigênio para não deixar que o gás sulfídrico passe para a atmosfera.
Então é basicamente isso. Então, teoricamente, não é para ter cheiro, né? O segundo ponto, você colocou a questão da Sabesp, como que ela se portaria diante da situação financeira da empresa e da dívida que ela tem no município. Isso é um problema que pesa bastante. A gente faz muita gestão com relação a isso. A gente procura atuar, mas sem força de lei. Sem força de lei. Porque a 8666, ela diz o seguinte, que você contrata, quando você faz o contrato com a empresa, você analisa toda a questão econômica e financeira da empresa. Balanço patrimonial, ela tem que entregar toda uma série de certidões e isso era para nos dar uma tranquilidade de que a empresa não viesse a acontecer o que aconteceu com o exemplo aqui. Então, no contrato que nos é permitido, a questão de fornecedores e de pessoal, por força legal, nós não temos muito o que fazer. O que a gente faz, sim, é cobranças, né? Mesmo aqui no caso de Sarapuí, né, a gente atua com os nossos advogados em cima das empresas, né, participa das audiências de ação trabalhista, mesmo porque nós somos corresponsáveis. Então, mas assim, infelizmente é mais a gente mesmo vir aqui, que nem principalmente setembro, outubro do ano passado, eu vim aqui muito com o Camacho, a gente saía, ia nos lugares, ia conversar com o pessoal, fazia reunião com o funcionário, fazia reunião com a empresa, tentava, né, suspendia pagamento, até de forma, né, não deveria falar isso porque está sendo gravado, mas até de forma irregular, a gente, né, forçava de alguma maneira, mas assim, isso é muita gestão nossa. Legalmente não tem muito o que a gente fazer. E a terceira pergunta era como fazer para não ter esse tipo de problema novamente. E isso, infelizmente, é a questão, né, que o doutor Ivan falou, que é do nosso regime de contratação. Isso foi... Isso foi uma questão até que nós levantamos hoje, né, lá na reunião com ele, né, do Dr. Ivan, e ele se comprometeu de estar resolvendo essas pendências, né, as pendências com fornecedores aí de material que ele tem também, né, com mais problema de locação de imóvel, e assim... E assim, ele é uma pessoa, né, que ninguém aqui acredita no Papai Noel, mas ele demonstra ser uma pessoa muito séria e muito responsável. Que tanto é que hoje lá na reunião nossa, e nas outras reuniões que eu tenho com ele também rotineiramente, ele tem sido muito transparente. Só isso. Obrigado. Então, pessoal, nós estamos à disposição de vocês, né? Eu saí, confesso, muito esperançoso dessa reunião que nós tivemos hoje. Como se fala literalmente, eu botei a faca na garganta dele. Quer dizer, não tem mais chance. Se ele não resolver esse problema, e essa estação não tiver início, a retomada dela no início de maio, nós vamos perder mais 90 dias. E aí vamos rescindir o contrato, ele vai ser penalizado, provavelmente vai sair do cadastro para prestação de serviços em empresas públicas. Isso eu deixei muito claro. Apesar do engenheiro Matias ser o administrador do contrato, existe uma responsabilidade legal da companhia, né? Eu, como representante da companhia aqui, logicamente, vou estar atuando, e existe uma responsabilidade moral com o município. Legal por conta do contrato e moral, né? Para vocês terem uma ideia, o prefeito me procurou aí no final do ano,
né, por conta dos municípios verde e azul, nós formalizamos, eu mandei um ofício para o prefeito dizendo que era o compromisso que ele tinha com a gente, terminar em janeiro. Então, eu tenho também cobrado, né, a nossa área de empreendimentos, o Matias realmente, que presta serviço para a nossa unidade, por isso que ele falou que eram 18 obras, a nossa que eram 12 e as outras eram da região de Botucatu. As nossas aqui realmente são 12. De qualquer maneira, pessoal, eu saí muito esperançoso da reunião de hoje. Eu acho que seria, assim, uma precipitação nossa rescindir esse contrato. Nessa fase que está a obra, falta muito pouco para acabar. Por isso que a gente tolerou um pouco. De qualquer maneira, nós deixamos consignado nessa ata de hoje, nas outras todas tem ata, né, do que foi acertado. Ficou consignado que se ele não cumprir o prazo, ele vai ser penalizado e excluído do cadastro de serviços de empresas públicas. E para finalizar, eu gostaria assim, de dizer para vocês que nós temos um compromisso legal e moral com a cidade. Eu sou uma pessoa que assumi a superintendência aqui, que nem eu disse, há 4 anos, sou um empregado de carreira da companhia, vivi situações muito parecidas com essa, na região lá de Presidente Prudente, região que é operado serviço de 62 municípios, e felizmente a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Nós estamos com a finalização dessa obra, que com certeza estará concluída no final de julho, e estaremos concluindo, que é mais complicada, muito mais que aqui. Nós tivemos 3 empresas contratadas, que infelizmente não foi por culpa da Sabesp, o dinheiro pago, né, e o valor da obra é um valor de mercado, né, em Tararé, lá é a mais complicada. O óleo está pronto, e a nossa esperança é terminar aqui. Então, se os senhores não tiverem mais nenhuma pergunta, que fiquem à vontade, né, eu gostaria inicialmente de cumprimentar vocês e enaltecer a iniciativa de vocês. Nós deveríamos já ter feito isso, né, nós falhamos, até deveria ter vindo aqui quando a coisa apertou, já esclarecido, mas infelizmente não fizemos. O dia a dia nosso é muito corrido, todo dia muitos leões para a gente matar, alguns a gente deixa amarrado para outro dia. Mas, felizmente, vocês tiveram a feliz iniciativa, né, o presidente da Câmara, juntamente com o prefeito, de nos convidar para vir aqui esclarecer. E já que a sessão ela é filmada, dizer à população que a Sabesp é comprometida com o município, pretende finalizar essa obra e, para o futuro, estender para os outros bairros, né, outros sistemas que atendam a questão ambiental e legal. E dizer que a Sabesp está de portas abertas a todos os senhores, à comunidade, para atender naquilo que for necessário e responder aquilo que tiver dúvida. Certo? Meu nome é Ivan Sobral de Oliveira, eu sou superintendente da Sabesp aqui dessa região, da Unidade de Negócios do Alto Paranapanema. A sede da superintendência é em Itapetininga, fica ali na Avenida Antônio Brunetti, 1234, nas proximidades ali do SESI. Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos senhores. Ok? Então, muito obrigado pela oportunidade e até outro dia. Nós estamos pertinho aqui, qualquer coisa, disponha da gente. Muito obrigado e até a próxima.